Good afternoon, good evening, hello. Good morning, Grimraj Dandavats. You have anything you'd like to share today? Nice to be with all of you. I Eu suppose ia it's just, falar. it's Tá, I should say tá something legal with tá regard com to todos your vocês aqui hoje. celebration, which is Deveria dizer alguma coisa something sobre that essa celebração, I know about because I have my own algo guru que eu sei. on his appearance day. I'm reminded of the fact No that dia de aparição. well, Om Jnana Timirandasya Não, Gyananjana Salakaya Chaksurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Although I was providentially born in the Holy Name Hospital, just Mesmo que eu outside New York nasci City, no, my eyes no were Hospital do closed. Santo Nome, On fora top of de Nova that, York, my Gurudev, meus olhos Srila estavam Prabhupada, fechados was, até I que eu think, conheci meu about Gurudeva, 22 Srila years old at Prabhupada. that time. Eu tinha 22 anos de idade. To change the course of my E isso mudou o existence curso in material life da minha forever, for existência better. e God da, brother of da mine, minha vida material para Mr. John sempre, para Swami, melhor. had a saying, and I really Um liked it. irmão It's said espiritual meu, before, but it's Vishnu worth repeating. Janswami, tinha Goes um like this: dito que the eu gostava distance that we muito. have traversed thus A far distância que a gente já in our viajou até material agora sojourn na is nossa much greater jornada material than the é distance muito maior we have to do que a distância, go que a from gente the tem point of que meeting our Gurudev ir onward do to ponto do ponto de conhecer nosso Gurudeva para tell us frente, até our destiny. o So, nosso destino. put it another way, Pujapad Sridhar Maharaj De outra once forma, o was Japad speaking Srila with one of Maharaj my godbrothers, and estava the falando com um godbrother dos meus said to irmãos him that espirituais today is a very e meu irmão inauspicious day, espiritual disse: Maharaj. hoje é um dia muito Which kind of inauspicioso, Maharaj. really what happened? What happened? You know, he took O notice. que He said, well, today aconteceu? the godbrother said, today Ele is my notou birthday. And e Gurudev ele said, disse: no, this hoje é you should not meu think like that. aniversário. He says, E Guru Maharaj disse: você não deveria pensar dessa forma. He quoted this verse from the Puranas. There are so many thousands of Existem milhares, millions of different types of species, and amongst them, milhões de there's diferentes tipos de espécies, a much e smaller entre number of elas human species. So tem um número muito therefore, menor human de life is espécie very rare. humana. Então, And tomar in ou life to have receber esse satsanga nascimento and humano é muito sadhguru, raro. then those Nessa are vida humana, você tem rarer sadhusanga and e more sadguru, auspicious. Vrindadas que é says ainda mais raro e mais that auspicioso. Dulabhamana Janama Satsangi Taraha E Baba Sindure Dulabhamana Janama. So the Manava Janma, human birth, that's a dulab, it's rare. Esse nascimento humano é raro. Finger, how many Você pode olhar no final, microbes are na ponta do seu alive that you dedo, cannot even quantos see, micróbios count. estão vivos. Você não pode nem ver eles And e nem contar eles. so we're very rare as humans, and Então a gente é muito raro como humanos. goes on, Dulabhamana Janama Satsangi Taraha E Baba Sindure, and on top of that, to have satsanga. E mais em cima disso você tem Good sadhusanga, guidance. Then you have the two elements that are uma required. guia real. E então você tem dois elementos que são necessários: a vida humana Shri Guru, then you can e Taraha E guia Baba Sindure. de Shri Gurudeva. Then the Baba Sindhu, the ocean of material E aí você vai existence, conseguir Taraha, o oceano da vida material. very Você easily. pode cruzar muito It's possible facilmente. to cross without a human birth, if there's a very É powerful possível sadhava, cruzar as sem Lalai o Chaitanya nascimento Mahaprabhu humano, gave se Mukti to Sivananda's se dog, um sadhu muito poderoso vier na sua vida. but Chaitanya typically Mahaprabhu, the scriptures, of course, are written for human beings. mas And, as escrituras são escritas para os humanos. the prominent form of revelation, Vedamata, Essa é uma forma prominente de revelação. the scriptural mother, from whom if one said A he wants to mãe speak our das spiritual, escrituras, along with the help of course, the spiritual father, and in this junto com a ajuda do pai espiritual, between
Shastra E essa and Guru, relação mother and entre father, Shastra e there Guru, is never any divorce. mãe e pai, Mm. nunca You existe don't um have to worry divórcio. about that. Então você You não tem won't que se be in a preocupar broken com family isso. if you enter Você into não vai this estar em uma família nourishing family quebrada. of Guru and Se você Shastra. entrar nessa So família Vaishnava that's de what Guru e Shastra. is much of the making of the Guru, as the Bhagavatam says, Shabde Pare Como o Tanushnati. Bhagavatam disse, So Shabde Pare. Pare means a particular understanding and acquaintance with the Pare Shabda, significa with the esse sound compreensão of particular revelation, with the e familiaridade com o sacred Shabda, texts, com o som revelado, in com particular revelação, the com os theistic textos sagrados. perspective, because scriptures can be interpreted E in essa outra different palavra ways. significa uma perspectiva teística, So Shabde porque as Pare escrituras podem ser Tanushnati, interpretadas de diferentes formas. It says that the Guru must be O Guru deve ser Chanishnatam. This is remind us of what Krishna says at the end of the Gita. Isso me lembra do que o Krishna disse no final do Study this Gita. book inside out, Aqueles que upside estudam down, esse livro para dentro e para fora, de cima e de baixo, over and over again, and then uma e outra vez, explain it to e aí to o others that are explicam dear to me. para outros, são muito queridos para mim. Thought about this verse just the other day. Eu pensei nesse I must verso be outro dia. endearing myself. I do spend a lot of Eu time devo to Bhagwan because I do spend a lot of time in such. But this is Eu passo muito tempo fazendo isso. what the word Nishnatam means. Vishwanath Chakravarti Thakur elaborates upon it. Vishwanath It means to Chakravarti know the Thakur scripture inside elabora out, sobre upside isso. down, backwards, Significa conhecer as escrituras de dentro para fora, de cima e para baixo. Then comments further, and not only E ele comenta isso e diz, não he seems to be somente speaking about the fact as escrituras. that it to Então ele be está falando vital sobre o in fato the role of serving in this de ser capacity, vital in no this papel de particular role. servir nessa capacidade, nesse I mean, we're all particular Krishna papel. das, and we have different roles in this world. Todos nós somos Krishna Das Then to e be nós effective temos diferentes is- papéis it's- nesse mundo. and to be acquainted, as I'm saying, Para ser familiarizado, comprehensively with the sacred text is not just something to mas o an texto sagrado exercise não in é algo committing verses to memory, for exercício example, and parroting them. em ter os versos em memória, por exemplo, repetir eles. To be acquainted with them in light of the circumstances and time in which we Mas live, what are the ser- currents of philosophy. Conhecer He's eles, probably Vishwanath Chakravarti Thakur referring to the systems dependendo of das philosophy that circunstâncias e were do tempo em que nós current at vivimos, the time. quais são as outras, outras filosofias que existem, 1700 se referindo aos century. sistemas de So, filosofia you que have eram modernos em seu tempo. Vaisheshika, Isso seria no começo Nyaya, do século XVII, XVIII. Vedanta. Então você tem Yoga, você tem Nyaya, Karma Mimamsa, And you can see from the são 7 commentaries darshans. of the Gaudias and the Você pode ver dos books, comentários the founding dos acharyas, Gaudias e they, os livros penned que os original acharyas books and fundadores, commentaries, que eles escreveram, they're acquainted with these systems of philosophy. eles estão familiarizados com esses sistemas de filosofia. E eles estão comentando Therefore, or writing in a way that takes the ou escrevendo de uma forma philosophical que thinking into consideration. toma o Now, there are a lot of these pensamento atual, philosophies, ou seja, have really been da retired, época filosófica em since they've consideração. been, vital. Muitas dessas filosofias já And foram therefore, eliminadas it de is less serem incumbent, vitais. say, upon someone Então elas são serving in menos the capacity of a guru to be acquainted, importantes, eu diria, para alguém to understand que está the arguments servindo na of the capacidade de um guru. charges that were Mas entender os argumentos dos acquainted. acharyas anteriores, If you want to go deeper, que eram familiarizados com some essas things filosofias, is, certainly se você helpful. quiser ir I've been asked se this question aprofundar before, nisso, so it's not isso é necessarily certamente that's the útil. case for most devotees, but we're talking Já me about perguntaram essa guru. pergunta antes Beyond that, of course, there are different e philosophical disseram, systems disse that que are, não era importante what currents para of thought are a maioria common in the dos world today. devotos, So,
Mas a gente está falando de um guru. Vishwanath Chakravarti Thakur's comment on the word Nishnata. Mas é claro que existem sistemas filosóficos diferentes que são prominentes no dia de hoje. The text, the revelation, would Então, os textos, a revelação seria, implicaria modern alguma can speak revelation, which is familiaridade com a filosofia moderna, para que a gente pudesse falar da revelação que, de uma forma que fosse relevante nos momentos atuais, considerando as influências filosóficas. This is one of the qualifications. So I said the guru Então, essa é uma das qualificações para ser um guru. É o pai espiritual e as escrituras são a mãe, Vedamata. De muitas formas, essa verdade é ele, ou para citar. And of course, the qualifications go on from there. Brahmani Upashama. E as qualificações continuam. In transcendence. Estar situado na transcendência. And of course, on a day like today, when we speak a little bit about the. E um dia como hoje, quando a gente fala um pouco sobre a importância de Shri Guru, você não pode falar de um sem falar do outro. Você não pode falar do Guru sem falar do discípulo no verso do Bhagavad. Eu estou citando faz exatamente isso. This is the other half. Then Tasmad Guru. Essa é a outra metade. It describes the disciple. Therefore, it says that the student Shabde. Então diz que o estudante submit to the teacher, deveria fazer and with the se idea render ao maestro, ao mestre, here applying com a myself ideia de que eu estou aqui to me aplicando Shreya Uttam, a comprehend Uttam. Shreya means that the long-term benefit, the comprehensive o benefício de a longo prazo, uma compreensão, não, uma solução compreensiva aos problemas da existência material. Por exemplo, no prefácio sagrado, tem muitos problemas no mundo que você pode olhar e tentar resolver eles. Fazer isso, fazer esse outro, resolver isso, resolver aquilo. Então, enquanto a gente rejeita essa abordagem, em termos da sua eficácia, de trazer uma solução compreensiva ao problema, isso é, a gente entende, a gente deveria entender isso. Mas isso não é uma licença para abandonar a vida moral. Vida moral significa que você quando você está em um sonho, você tem que reagir às coisas que acontecem no sonho. Se você sabe que é um sonho lúcido, ao mesmo tempo, você não se preocupa tanto com os para cima e para baixo dessa vida. Nossa perspectiva é que é melhor dito que, mais do que existem muitos problemas no mundo, é melhor dito que o mundo é um problema. E o mundo significa a nossa particular ponto de vista no agora. Nós estamos caçando e estamos sendo caçados. Quanto mais a gente caça, mais a gente está sendo caçado. Isso significa fazer uma solução compreensiva e mudar o nosso ponto de vista. E isso leva algum tempo. A gente deveria vir ante o Guru com isso na mente. Fazer essa solução compreensiva.
e não ir lá para ter essa solução parcial. Pode existir alguma solução parcial incluído nisso, mas isso seria um subproduto. Uma vida num sadhaka, a gente se prepara mais para lidar com os altos e baixos da vida do que estar envolvidos em resolver um e evitar o outro, etc. A gente recebe essa coragem e força para enfrentar o ataque da existência material com outro ponto de vista. Então, esse é um verso muito legal. E eu acho que é o verso mais importante descrevendo o Guru. Fazendo o argumento de que esses dois, o Guru e Shastra, isso é um casamento. Não existe divórcio aí. Então, como eu disse, eu tenho a experiência de ter a guia de Era como se minha vida de 20, 22 anos estava simplesmente esperando para encontrar Prabhupada. E aí decolou em termos de alguma conexão do passado. Quando eu vi Prabhupada, eu senti como se eu tivesse me encontrado com um velho amigo. Eu tive a fortuna de receber o seu olhar de bênção no aeroporto de Los Angeles, quando ele apareceu nessa primavera de manhã. Eu estava vivendo nas montanhas de Santa Cruz, eu estava lendo o Krishna Book, eu raspei minha cabeça e eu estava usando esse lençol, esse lençol laranja, e pregando sem saber como me unir à missão. Mas alguns brahmacharis do templo por Santa Cruz, eles escutaram sobre mim. Eles vieram e eu ainda sou amigo dele, que eu ainda estou conectado com essa pessoa. Está vendendo meus livros, Círculo de Amigos, lá em Mayapur. A gente ainda tem contato depois de todos esses anos. Eu me lembro disso hoje, o papel que ele assumiu na minha vida, me trazendo até Prabhupada. Eu costumava sair esses dias em Santa Cruz e vender essa revista De Volta a Deus. E um dia ele disse para mim, como que você não está vendendo nenhum livro grande? E eu disse, eu não sei como vender os livros grandes. Ele não lembra disso, eu acho, mas ele me disse que você simplesmente ora para Prabhupada e é assim que funciona. Isso fez todo sentido para mim. Então eu orei para Prabhupada que eu pudesse vender um livro grande. Nesses dias a gente tinha os ensinamentos do Sr. Chaitanya em estoque e eu acho que isso era o principal livro grande que a gente tinha. E naquele tempo eu saí com esse livro comigo e eu estava esperando vender. Então eu orava para o Prabhupada e a solução vai para lá. Prabhupada chegou 3 meses depois nas montanhas de Santa Cruz. E Prabhupada veio para os Estados Unidos. E a gente foi para Los Angeles. Ele disse para eu ficar lá. Minha mulher estava muito grávida. Ele disse para ir para qualquer outro lado. Então, hoje é um dia auspicioso, Guru Puja, para todos nós. Então, eu me sinto muito humilde em assumir esse papel em relação a todos vocês. Então, eu estou recebendo e-mails, mensagens. Então, me deixa muito humilde, ainda mais. E me inspira a dar tudo que eu posso dar
o que é o que o Prabhupada And it's day esperaria. before Gaur Purnima. Então, essas são algumas poucas palavras que eu posso compartilhar Jai, nesse Nityananda dia antes de Gaura Purnima. Amanhã, Shriman Shri Gauri Vaishnava Guru Parampara Ki Jai. What other questions or further comments? Quais são as perguntas Guru ou Maharaj, and thanks for mais sharing so comentários? much. We're glad you're having a good day. Eu falo obrigado, Guru Maharaj, obrigado por We'll, compartilhar yeah, the first tanto. question A gente está feliz que você está tendo um bom dia. today is E a from primeira Raj pergunta Sundara. de hoje é de Vraja Sundari. So she asks, is the anga E é uma of pergunta. Sharanagati called Atma Nivedana or Atma A anga de Nikshepa? Sharanagati é chamada Atma Nivedana ou Synonymous Atma with the anga of Nikshepa. Bhakti, E aí isso é also sinônimo called com a Atma anga de Bhakti. Nivedana. E também é chamada Yes, it's the Atma Vedana. same idea. Ele fala que sim, é o mesmo. É a mesma ideia. Sometimes it's described as Algumas total vezes é descrito como self-resignation, um tipo de autorresignação. and analogies also often given of a domestic animal who puts themselves in the hands Analogias dadas of são their como de um animal guide or doméstico protector, que se põe na mão do seu cow, provedor, seu protetor, for example, uma vaca, and happily gives milk accordingly. So e felizmente dá there's no real difference in the concept. de forma feliz dá leite. Então não tem uma diferença Bali real Maharaj, nesses I conceitos. believe, is the example. Bali Maharaj, eu acho, deu esse exemplo no Bhakti Rasamrita Sindhu de alguém que se tornou perfeito por Atma Nivedana. When he had promised Vamana. What did he Quando promise ele him? prometeu Bama 3 steps of land with which 3 passos de terra, avatar, with two of which he covered the whole world. com 2 dos quais o Avatar cobriu todo mundo, Whose step is very wonderful. With 2 steps, cujo passo é muito maravilhoso. Promised me 3 steps. What's left? He said, well, Com 2 passos ele cobriu o mundo e ele disse, agora você me prometeu 3 passos. O que eu faço? Ele disse, põe o terceiro passo na minha cabeça. Então esse é o exemplo de Sharanagati. Que mais? The next question is from Gokula Chandra. A próxima pergunta é de Gokula Chandra. Can't hear you, Gokul. Ele fala que eu não consigo te escutar, Goku. I think they're just unmuting themselves. Eu acho que eles No, still estão can't hear. se tirando o mudo. Ele fala, não, ainda não consigo escutar. Try speaking, Gokul. You look unmuted. Can anyone hear me? We can hear you now. Yeah. Oh, okay, wonderful. Agora sim. Yeah, our Dandavats to you, Guru Maharaj, on your Vyasa Puja Day. And my question is connected Ele fala, with Dandavats, Guru Maharaj, no seu Vyasa Puja Day, the dia de Facebook Vyasa Puja. posts about Minha pergunta está conectada the com os Bhakti posts do being inherent Facebook in sobre Jiva. And when I was reading through the Bhakti sendo different inerente na comments Jiva, on what you posted, something came to my e eu mind, estava lendo sobre diferentes which is comentários que você postou e alguma coisa veio na minha mente, if Bhakti is o qual inherent é, in Jiva, that I think se kind of Bhakti é naturally inerente na Jiva, there's eu acho more que emphasis put naturalmente on uncovering it existe mais and ênfase not only having the em grace descobrir from the outset, but e não also somente em ter a have sadhana and graça desde o some princípio, effort. mas Whereas também if ter Bhakti is something sadhana e algum foreign that we get esforço. from outside, Enquanto que then Bhakti é maybe alguma the coisa more emphasis will be extrínseca que a put gente pode on conseguir de fora. receiving it. Então, And talvez so mais I was ênfase seria thinking, posto em I can imagine recebê-lo. a situation when someone is Então, eu estava practicing pensando, eu poderia Bhakti imaginar for, uma I don't know, situação 20, onde 30 years, alguém está praticando received Bhakti por instructions 20 from a his 30 guru, and anos, maybe he's not seeing the recebeu instruções do results. seu guru So this e person talvez may ele não have está vendo doubts, os for resultados. example, Então, essa pessoa is pode what I ter received from my dúvidas, guru por real? Maybe exemplo. there is, É o maybe I que eu should go recebi do somewhere meu guru else, é real? get it from Talvez eu some other deveria ir para person. outro Maybe there's lado some e shortcut or receber de something alguma like outra that. pessoa. Do you Talvez find ter that this is maybe caminho mais curto. problem Você in our encontra que isso é talvez um problema Vaishnava tradition these days? na nossa And tradição also I Vaishnava wanted to nos dias ask de hoje? you
E também eu how gostaria de important perguntar is this your quão kind work? importante é esse You're writing articles about seu that. How trabalho important it is for devotees to atual. understand this Você point está that escrevendo Bhakti artigos. is inherent? Quão importante isso é para os devotos entenderem esse ponto Well, de que Bhakti é inerente? I think that you're Quer asking in the falar? first part of your question Eu acho que você está that perguntando, na some primeira parte devotees da sua may think that pergunta, bhakti is que not inherent, alguns devotos podem, and I didn't get it from my alguns guru, devotos therefore I podem should go pensar somewhere que else Bhakti and get não é it. And I inerente. have Então, seen se eu não that recebi do meu guru, então idea. eu deveria ir para outro lado. Um, E ele falou, eu já I vi essa think it's ideia. important to note that Eu acho que é importante notar que Bhaktivinoda's writing is voluminous, os escritos de and Bhaktivinoda he very much, são muito grandes. in a practical E ele, sense, de uma forma muito served, prática, serviu in a role that num papel is reasonable, that que makes é it reasonable, if you will, lógico. to refer Ele to him faz, as ele the seventh transforma isso de uma Goswami, forma Srila lógica. Kamal Ghosh did, who was Por isso que se who was referem a ele como sétimo devotee and Goswami. famous editor, Por esse devoto que ele falou que era um and so devoto e forth. um editor famoso, It's escritor. like somebody on CNN saying, É Swami como Tripurari alguém is, na CNN dizendo que eighth Swami Goswami. Tripurari é Nobody's going to do that, but I mean, o oitavo he Goswami, all alguma the coisa time. assim. I'm Ninguém vai just fazer giving isso. not Mas only eu an estou só dando um idea of who exemplo. Bhaktivinoda was, but who Sri Uma Kamal Ghosh ideia, não was, somente uma ideia de significant quem Bhaktivinoda influential era, person he was mas de to quem esse Hare Vishnu Krishna. Kumar Ghosh era. Comment is Como uma pessoa appropriate muito that influencial e Thakur was significante. very much involved Foi ele que in fez the esse comentário. revitalization of Gaudiya Vaishnavism, and his writing Então, o was Thakur estava voluminous. envolvido na On the one hand, revitalização do he Gaudiya excavated all the Vaishnavismo. places of Por um leelas lado, in ele in escavou Navadvip, todos as os the lugares Goswamis dos did vivas in em Navadvip. There are Navadvip, a couple of examples. mesmo como os Goswamis But fizeram em during his Vrindavan. time, the emphasis Mas durante seu tempo, a in his writing, ênfase which is considerable, on the nos inherency seus of escritos, Bhakti quais as são the dharma of the consideráveis, jiva, sobre a inerência de Bhakti, and so on Bhakti é and o so Dharma da forth, Jiva, was not challenged by anyone. não And foi his own desafiado por group, ninguém. Bihar Goswami, and the whole E line, seu próprio Bhagavad grupo, até Parama, mesmo which Bihar Daksha, Goswami, e toda essa teaches this, linhagem, and na onde ele recebeu Diksha, também ensinam isso. but that said, what was Mas dito isso, prominent at the time was the idea that o que Gaudiya era prominente Vaishnavism, no tempo era que a ideia de que Gaudiya Vaishnavismo, in argument, is an independent argumento é It has nothing to independente. do with the Madhva Não tem Sampradaya. nada a ver com a Madhava Sampradaya. Centuries. E isso The tem argument sido within assim Gaudiya Vaishnavism. por muitos séculos. Um argumento dentro do Vaishnava And Gaudiya. another thing that was going on at the time of Bhaktivinoda, E outra coisa que estava acontecendo no Genesis of it, tempo que it's not something hard to Bhaktivinoda sort out, foi a but was the Gênesis idea that the Guru foi a ideia assigns de que o Guru Swarup of the Jiva dá o Svarupa da Jiva. and gives it, without which there's no possibility Sem o of qual obtaining prema. não existe possibilidade And de Bhaktivinoda obter was very much prema. against this. E Bhaktivinoda era muito contra isso. This idea that Então ele era contra essas Gaudiya duas Sampradaya coisas. is independent of the Madhva A ideia de Sampradaya, que os Gaudiya Sampradaya são independentes do Madhava Sampradaya completamente, Swarup e is que something o Swarup that is given é algo that was not there. que é dado, que não estava lá. And these two, Esses dois, understand them properly, they go hand in hand with the se idea vocês of os these entendem not da inherent. forma apropriada, eles vão de mãos juntas com a ideia do Because if you Bhakti não study ser the Madhva inerente. Sampradaya, Porque se você estudar Bhakti o is Madhva inherent, Sampradaya, Swarup of the Jiva is inherent, Bhakti é as all the inerente, Vaishnava e o Swarupa Sampradayas Jiva é say, that inerente, which is como todas your as outras perfection Vaishnava Sampradayas dizem, is not something that que you é a get sua from perfeição. outside, which would mean Não it é algo wasn't que yours. você recebe de fora, It's an add-on. It's o a que significaria que não era superimposition. seu. É uma extraneous. superimposição. É This is a core intrínseco. tenet of Vedanta. É Self, its perfection. É um ensinamento Lost central within do itself, but it Vedanta. needs circumstances, causal Que o eu, circumstances sua for it to perfeição, está be dentro do brought eu. out, for it to manifest. Mas certas And so circunstâncias são necessárias para que when isso you se push on manifeste. this idea that the Quando você empurra essa ideia assigned, well, de que o Swarupa é then it's dado, at some point, or at least we traced out of the em algum 1930s, momento, something started to be written along these lines. pelo menos nos 1930,
algumas coisas começaram a ser escritas sobre isso, que não é inerente. Mas isso foi depois do tempo de Bhaktivinoda, com respeito a Madhava Sampradaya. Eu estudei isso muito a fundo e eu escrevi artigos sobre isso também. É muito claro que desde muito tempo os Gaudiyas se consideravam como extensão da Madhava Sampradaya, com novas perspectivas, com uma extensão. Algumas pessoas não concordavam com isso, mas se você for a Baladeva Vidyabhushan, seu comentário Govinda Bhashya, do Brahma Sutra, do Siddhanta Ratna, seu comentário sobre o livro de seu guru Radha alguma coisa, Goswami. Como eu chamava esse livro? Shamantaka Vedanta. Shamantaka. Comentários sobre isso. Tais livros como esses, Baladeva era um grande Vedanti. Ele deixa muito claro. Ele deixa claro para que Jiva Goswami ele não poderia ser mal entendido. E o ensinamento dos Goswamis é que Bhakti é inerente. Ele explica como é inerente. Por explicar como eu expliquei, que a Jiva é constituída de consciência, o qual não é inerte, como uma pedra, e é consciente de si mesma. Então é o sujeito e é o objeto da qual está sendo consciente. Esse é um tema muito prominente no Vaishnavismo. Se tem consciência, se existe consciência, deve existir um objeto. A ideia de Shankar de consciência sem conteúdo não registra com os Vaishnavas. Então, Jiva é Gyan Swarup, significa consciente, não inerte, e de si mesmo. E também tem o seu próprio atributo. Conhecimento relacional significa conhecimento de outras coisas em relação a si mesmo. Um exemplo disso é dado de uma luz que é luminosa. Então, esses raios de luz que iluminam outras coisas. Então, esse atributo do conhecimento é o conhecimento propriamente dito. Conhecimento, no seu sentido primário, pertence ao domínio subjetivo, mas existe também um sentido secundário, no qual a consciência pode ser objetificada. Ou conhecimento pode ser objetificado. Então, a representação do verdadeiro conhecimento é a objetificação dele. Então, a gente encontra aqui, por exemplo, nas escrituras estão dando ensinamentos. O Guru está dando ensinamentos. Eles são objetivos, representações objetivas do verdadeiro conhecimento no seu sentido primário, o qual constitui essa lâmpada apagando, ou acendendo. Eu entendi, eu tenho esse conhecimento no sentido primário. Então, não como Shankar, diferentemente de Shankar, Gaudiya Vedanta e todas as escolas de Vaishnavismo ensinam que a Jiva tem conhecimento inerente e que esse conhecimento contrai ou expande relativo às circunstâncias. Se a Jiva dá as costas para Bhagavan, então esse conhecimento vai contrair. Todo conhecimento está lá na Jiva, mas só vem a se manifestar quando está em toque com o objeto. Não, está em contato com o objeto. Aí se manifesta. Jiva Goswami descreveu ou definiu ou se referiu a Bhakti como Jnana Shisha, uma configuração particular de conhecimento. Significa
cognoscente together. significa And vadini combinado and junto. Samdini e vadini this combinados is junto. a form Então, isso é of the uma height forma of relational knowledge, the Jiva's ao relation with its mais source, alto da Bhagavan. conhecimento relacional, da relação That's do inherent Jiva in com the sua Jiva. fonte, It needs to be Bhagavan. revealed. Isso é inerente na Jiva. When that knowledge E é is necessário, precisa ser revelado. the Jiva knows. Quando esse conhecimento é I am an expandido, eternal servant of Krishna. a Jiva This is my sabe. nature, this is my relationship with Eu him, sou uma serva and so on and so forth. So in this way, eterna de Krishna. it's Essa é a minha natureza. bounds, it's Essa é a minha constituting relação your com ele. swarup, your, Dessa é o seu Swarup, Gyan Vishesh, your seu particular Gyan configuration of Shesh, cognit- sua configuração cognitive particular configuration de that Bhakti is constituting. configuração This cognitiva is da Bhagavan's qual Bhakti Shakti, é Swarup Shakti. constituído. Hmm. Esse é o But Shakti it's de Bhagavan, only Swarup Swarup Shakti Shakti. in the Jiva that O constitutes que é Bhakti, o Swarup Shakti de Bhagavan na Jiva? that he Isso he constitui relates Bhakti. with also and derives Que more ele se pleasure, relaciona, more ananda than he does in isolation, for example, as Brahman. onde ele recebe mais prazer e ananda do que So se ele that's tivesse em a isolação, way in which it's isolado. inherent in the Jiva, Então, essa é uma forma and da qual isso é real inerente in na brief, Jiva. and Então, de forma curta. unmanifest, yet E unmanifest. não You say, how manifesta. can the Swarup Shakti be covered? Alguém Of pode course, it's not dizer, being covered, como it's que o unmanifest. Swarup Shakti pode ser coberto? Claro, não está coberto, só não está manifesto. But what Baladeva has done O que Baladeva fez is, in one sense, among other things, has shown foi, em um sentido, entre outras coisas, Jiva mostrar Goswami says in the Sandarbhas que o que is Jiva not Goswami diz nos what Sandarbhas some people have não é interpreted him, o que algumas pessoas interpretaram. or maybe could have interpreted him. Ou Maybe they hadn't at the podiam time. haver interpretado. Later they started. Talvez elas não tivessem interpretado no momento. Is kind of heading Yes. it off at the pass, if you will. But if you don't Então ele está read meio que Baladeva, limpando isso do then you caminho. could have that misinterpretation. Então, se você não vê Baladeva, então você poderia ter tido essa má interpretação. It's thought to be a transformation of the jiva. Então, que essa má interpretação é que a Jiva não tem conhecimento inerente, que é pensado ser uma transformação da Jiva. Ter conhecimento, sua expansão e contração, não é uma transformação da Jiva, da própria Jiva. É um modo diferente de expressão. Se eu sento aqui, se eu levanto, se eu caminho, se eu deito ou durmo, eu não me transformei, mas tem uma diferença do modo que eu me expresso. Eu me expressei deitado, falando, etc. Então, esses são argumentos vedânticos complicados e complexos, mas Baladeva faz esses argumentos. E se você estudar eles, é muito claro que a ideia de que a Jiva não tem conhecimento, de nenhum conhecimento, e só manifesta no corpo sutil, no Antakarana, e quando o Antakarana material é diluído, você recebe esse Antakarana espiritual, e aí o conhecimento se manifesta, significaria que é algo separado de você. O corpo espiritual é separado de você. Então é como uma árvore plantada no campo, mais do que uma árvore dentro da semente. Os dois são muito diferentes. A árvore está dentro da semente, da mesma forma que a sua personalidade, sua identidade e sua forma estão dentro de você, não manifestas. É uma coisa dizer isso, e isso ressoa com a gente, do que dizer você é esse campo. Árvores não são inerentes no campo, mas elas podem crescer no campo. Então você pega a semente do Bhakti e você põe no campo e essa árvore cresce. Isso faz a Jiva ser somente um anfitrião de Bhakti. E ontologicamente diferente de Bhakti. Então essa é a ideia problemática do ponto de vista do Vedanta, o qual contradiz essa visão. Dizer que a Jiva, o eu, dentro, e sua perfeição é uma manifestação de si mesma.
with and different from Bhagavan. So, o qual é that's e another diferente de further Bhagavan. discussion. There's a E esse é oneness between the Jiva outra discussão. and Bhagavan. Existe uma So, unidade entre a Jiva e Bhagavan. So my point anyway, in making this is that Então, meu if ponto, you maintain se você that manter Gaudiya Vaishnavism is independent of que Gaudiya Madhva, Vaishnavismo é independente de Madhava, then you have to distance yourself from Baladev, who certainly então doesn't say você tem that que at all. se distanciar And de shows Baladeva. not only from a kind of a E certamente não formal diz isso. sense that we have an affiliation with Gaudiya Vedanta, E mostrar que você tem uma. he shows also the philosophical Ele mostra approach também that we have. While there are some differences also, he emphasizes that what we have in common. ele enfatiza que o que a gente tem em comum com os ensinamentos de Madhava, qual é importante. Então, se você separar Madhava e essa perspectiva não inerente, é muito difícil citar Baladeva Vidyabhushan. Ele tem que ser evitado. Mas, do nosso ponto de vista, é claro, a gente encontra Jiva, Madhava e Baladeva complementando um ao outro, como a gente esperaria. And a wholesome organic understanding of Gaudiya Vedanta. E esse entendimento orgânico de Gaudiya Vedanta, que também harmoniza ou concorda com todas as escolas de Vaishnavismo. É somente a Sampradaya de Shankara que diz que Jiva não tem conhecimento inerente. Eles falam que não existe Jiva em última instância. Tem mais para ser dito sobre isso, mas eu digo isso porque esses três vão juntos. Eles trabalham juntos. Muito bem. Gaudiya Vaishnavismo é independente de Madhava. O Swarupa é entregado e Bhakti não é inerente. Esses três vão juntos. Bhaktivinoda foi muito fortemente contra a ideia de que Gaudiya Sampradaya não está conectado com Madhava Sampradaya. E esses são os motivos para isso. Então, seu Swarup não é dado, ele é revelado, é descoberto através das práticas, etc. A semente do Bhakti, como Jiva Goswami diz, é Sadhusanga. Sadhusanga é uma anga de Sadhana Bhakti. O que é Sadhana Bhakti? Rupa Goswami explica. Sadhana Bhakti é aquilo que Bhakti que é praticado com os sentidos. Tipo de um aprendiz. Um status de aprendiz. Pelo qual o eterno auto-revelador Bhava se torna manifesto dentro da Jiva. Se torna manifesto dentro da Jiva, deve ter sido lá, deve ter estado lá numa condição não manifesta. Não está aparecendo do nada. E isso está empapado dentro dos ensinamentos centrais dos Goswamis. Se você entende eles corretamente, o que requer algum entendimento da história da Vedanta, So getting to your question further, so the guru, então, gives the teaching. sobre a sua pergunta sobre o guru, que dá o ensinamento, he or she exemplifies the teaching. Ele ou ela exemplifica o ensinamento. This is sadhusanga. Isso é sadhusanga. É a semente, Jiva Goswami diz, do Bhava que você vai obter. Não é uma semente de Bhava. É sadhusanga. É uma anga de sadhana. Bhakti. E sadhana Bhakti é aquilo que, como Krishnadas diz, escutar e cantar, sadhana Bhakti resulta em... Ih, cortou. From material impressions. Sim, se torna livre das impressões materiais
esse Nitya Siddha Bhakti, Nitya Siddha Prema, surge, se manifesta. Isso é exatamente, esse é o seu Bengali, seu verso Bengali, que corresponde com a definição de Jiva Goswami e Rupa Goswami de Sadhana Bhakti. Os meios pelos quais Bhava se torna manifesto. Ele cita Jiva Goswami, um verso do Bhagavatam, do canto 10, sobre Sadhusanga. E o texto diz que, através de Sadhusanga, você consegue obter mati. Mati significa uma orientação. E o comentário disso, o comentário é muito claro. Significa que a orientação de dar as costas de Bhagavan, e através de Sadhusanga você vai para dentro na direção de Bhagavan. Então, pela prática ou por graça, subsequentemente, no seu devido curso, Bhakti, propriamente dito, que é uma emoção, se manifesta. Você não pode dar uma emoção a alguém. Você pode causar emoções a se manifestar, onde elas estão dormentes. Você tem medo? Não no momento. Mas se o monstro aparecesse, então sim. De onde ele veio? O monstro deu para você? Ele causou alguma coisa dentro de você para se manifestar? Essa é a ideia. Agora, dito isso, o poder do sadhusanga, e vai ser um fator determinante em quão rapidamente, qual é a sua pergunta, esse bhava, esse prema, essa emoção, esse bhakti propriamente dito, não manifesta, inerente, vai se manifestar. Então, se sadhusanga é fraco, então vai demorar mais. Se é muito poderoso, vai ser mais curto. Claro, o outro lado é quão condicionado você é, qual o seu condicionamento. Então tem alguma verdade a ideia de que eu não estou conseguindo aqui. Mas isso não deveria ser que meu Gurudeva não me deu Bhakti. Então eu deveria ir lá e aí eu vou conseguir. Isso é geralmente o que a gente vê. O que a gente geralmente vê é esse mal entendimento. Eu pensei que eu me uni a Gaudiya Sampradaya e agora eu encontrei que tem uma tradição, uma Sampradaya tradicional, Parivar, e esse Bhaktisiddhanta é diferente a isso. Isso não é verdade, não existe. Se você olhar para elas são muito diversas e nessas posições centrais. E é muito notável. Mas isso é comumente o que acontece. Prabhupada, por exemplo, enfatizou o Guru Parampara não quebrado. E alguém fez o argumento que, na verdade, Bhaktisiddhanta ele não foi iniciado por Gokishore. E alguém escuta isso e pensa, eu não... Que tipo de iniciação adicional você recebeu de Prabhupada? Ele te deu seu Swarup? Não. Aqui eles estão dando esse Swarup. De fato, você pode ir aqui e conseguir 6 ou 7 diferentes. Isso é parte do problema. Seu Swarup é desse, outro guru faz, outro cara fala, seu Swarup é esse, seu Swarup é o outro. E também você tem que perguntar se meu Swarup é um produto de associação, mas que a associação ter uma influência causal da sua manifestação. Então, por associação, eu estou recebendo diferentes sementes. Eu associo aqui, eu plantei essa semente, eu piso numa formiga de um Madhurya Bhakta, eu tenho essa influência, e aí eu vejo do Vatsalya, eu tenho essas sementes, e eu vou tomar água de Bhakti, qual que vai crescer? Isso é refutado por sentido comum. A semente é uma forma de sadhana.
é a semente da prática, It's the seed of the practice by which the fruit pela manifests. qual Hmm. a fruta se manifesta. Analogies always, of course, have some, shortcomings to them. Analogia sempre tem But suas limitações. yeah, so some devotees they think like this, and Então, alguns there was a devotos few pensam during- assim. during Prabhupada's E time, existiam alguns durante break up, o tempo de with Prabhupada, um, depois Prabhupada dessa said quebra that da they Gaudiya needed Mata, to get their swarups elsewhere. alguns And, discípulos de to be Prabhupada honest with you, they didn't fare very well. e- At all. And some of them, by alguns direct deles, admission. por sua própria they got like bait admissão, and switch, we're going to give you swarup and you're going to step into a gente vai te dar seu swarupa, você vai entrar no Vraja Viva aqui, muito rápido. What happened was, in some cases, worse. O que aconteceu foi que em alguns casos foi pior. Eles ainda estão esperando. And good things take some time. So a little patience on the part of the sadhakas. Boas coisas demoram. And, Então, um pouco de paciência na parte do sadhaka é importante. Eu diria que, se você encontra que a sadhusanga é fraca, e essa é a sua consideração, e em algumas instâncias, algumas instituições, se é na ISKCON ou fora da ISKCON, ou Gaudiya Mata, tem muitos sadhusanga fracos. Forte sadhusanga é mais raro. Mas se é um fato que seu sadhusanga é fraco, e isso pode ser provado pelo meio de sadhusanga mais forte, então você tem justificação para identificar com a sadhusanga mais forte. Essa é a solução dada na história da Gaudiya Vaishnavismo. Por exemplo, se seu Diksha Guru ao longo do tempo ele é um pouco fraco e não tem tanto conhecimento, ou até mesmo em alguns, de alguma forma, menos em caráter. Se esse Goswami fumou, mas ele não era super crítico. Bhaktivinoda, claro, honrou ele da mesma forma, mas ainda assim, ele tomou inspiração de Jagannath Das Babaji, que se tornou uma influência prominente na sua vida. Então a gente tem um exemplo perfeito do que fazer. Se você acha que minha associação aqui é fraca e problemática, então você deveria ir para lá e outro cara diz, eles ensinam a coisa errada, que Bhakti não é inerente. Isso é outra coisa. Você já foi para outro problema que você não entendia. Você não entendeu o ensinamento. Agora o problema realmente é seu. Enquanto que se você for um guru apropriado, ele ou ela pode ser um pouco fraco, mais fraco aqui, eu posso te ajudar, corrigir algumas coisas, ou qualquer seja o caso. Então, nenhum problema. Eu pergunto se eu respondi sua pergunta. E fala assim, Guru Maharaj. Muito útil, obrigado. So, Guru Maharaj, I have a follow-up. I guess it's more of a comment than a question, Então, but I guess I alguém tem um comentário. that I've understood correctly. Eu quero clarificar se eu entendi corretamente. Eu realmente gosto dessa ideia da semente e do Swarup Shakti estando dormente, porque um dos argumentos geralmente feitos é como o Swarup Shakti pode ser coberto por Maya Shakti. Então esse é um grande ponto de refutação por aqueles que têm esse ponto de vista oposto. Eu estava tentando pensar no sentido de nós somos partículas de Deus e como Deus pode ser dominado por Maya. Então, se a gente é da mesma qualidade de Deus, como que a Jiva pode ser dominada por Maya? Que a gente é da mesma qualidade, a gente é muito menor, minuto. Então, da mesma forma, a Swarup Shakti está dormente, e quando está to a certain extent in the sadhaka stage, that it continues to grow.
until E quando it's se faz strong ativo, enough to overcome the por Maya certa Shakti, if you will, extensão, not that na etapa de overcome, I guess sadhaka, is a way of speaking que about it, but continua a would that be crescer the até correct que é way to forte o understand the suficiente kind of para dominar Maya dormancy on the Shakti? outside influence Essa due seria to the uma forma inside correta de influence, if you will? entender essa dormência. Yeah, I've heard this argument, of course, and Ele fala assim, eu já escutei esse how can argumento, Swarup claro. Shakti be covered by Maya Shakti? But that's E a not ideia é como que what I'm Swarupa saying. Shakti pode ser Bhakti coberto is por Maya Shakti. unmanifest, Isso não é o que a and gente está why is it ensinando quando a unmanifest? gente diz que Because Bhakti the não jiva is está, turned away from não é, Bhagavan, não, o Bhakti é não manifesto. and that's considered a dosha, a fault. Por que está não manifesto? Porque a diva This deu is a as famous costas para statement by Bhagavan, Bhagavatam, e isso é right? considerado uma falha. Isso é uma declaração, What um was it? enunciado famoso no Yudhishthira Bhagavatam. said, the jiva is turned away from Bhagavan. Que a diva deu as This costas is the para Bhagavan. problem. Now, Esse é o problema. think about this. We're Pensa talking sobre about isso. cosmic metaphysical A gente está fact. The jiva falando is turned away from Bhagavan. em um Therefore, sentido its metafísico cósmico. knowledge is covered, As divas deram as right? costas para o Bhagavan. Mas Which would include não é o seu relationship conhecimento que está with coberto, Bhagavan and so forth. o qual inclui seu relacionamento com o Bhagavan. It's hidden. These Isso are está coberto, repeatedly, these words are repeatedly used throughout está the scripture. escondido. Essas palavras Its são knowledge is repetidas covered for the jiva. ao longo das Knowledge is escrituras. covered, right? Seu conhecimento está coberto. Now let's look at it in terms of the Agora vamos olhar para sadhaka. isso em termos We're talking de about cosmologically, da right? vida do The jiva is sadhaka. turned away from A gente Bhagavan. está falando cosmologicamente. A diva deu as costas para And Bhagavan. let's talk about it in terms of a sadhaka. E esse nosso conhecimento está Let's say a coberto. sadhaka is practicing. Agora vamos falar em termos do. Vamos dizer que o sadhaka está praticando. Swarup Shakti is Swarup Shakti está active in some sense in their life, right? Even in ativo em sadhaka. algum You say, sentido na not sua until- vida. not until Bhava manifests. Ele fala, não, até o Bhava, só até o Swarup Bhava Shakti manifestar. is manifest. Quando o Bhava manifesta, então esse We have Swarupa examples Shakti se manifesta. and teachings Mas in this que não regard pode ser coberto. that Mas a if gente you tem commit exemplos e offense ensinamentos sobre isso. to Bhagavan, Se você cometer or ofensa devotee a Bhagavan, to Bhakti, ou ao even in devoto the de stage of Bhagavan, Bhava, when Swarup Shakti is manifest, até mesmo what está will happen? na etapa de Swarup Shakti Bhava, will recede. esse Swarup Shakti vai receder, vai contrair. You could recede into a position of an abbas only. E você pode voltar à posição de um Abbas. Bhakti-rasamrita Sindhu. So Isso we está have escrito no examples Bhakti of Rasamrita what? Sindhu. In the sadhaka, Então a gente tem turning exemplos away, right? na vida do sadhaka de Turning dar away as from costas Bhagavan, de offending a Bhakti, devotee, de Bhagavan, ofendendo um devoto. right? E So Bhakti this is why contrai. Bhakti is hidden, because the E é por jiva isso is que turned Bhakti away. Therefore, Bhakti is contracted. está escondido, porque as divas deram as costas. Bhakti is Então doing the Bhakti está contracting, contraindo. right? Bhakti está fazendo essa And the jiva contração. is being covered. E diva está sendo coberta. In effect, the Maya Shakti is not covering E de verdade, the o Swarup Maya Shakti, Shakti não it's covering the não jiva está as cobrindo a o Swarup secondary Shakti. effect, Está cobrindo a diva It's como um turning away, efeito secundário which causes do the seu contraction dar as of costas, Bhakti. Of course, it's not something o que that happens causa in a time. It contração does manifest do and Bhakti. contracts, Claro but que não é alguma coisa que it's acontece no tempo, isso topic. You está follow? manifesto, se Yeah, that's wonderful. Thank you, Guru Maharaj. Yeah, it's a good example to help make the point Então esse é um bom exemplo that Bhakti. para It's one thing fazer to esse say ponto. Swarup Shakti, É uma coisa Maya Shakti dizer, can't cover Swarup Shakti. Shakti, Yeah, we Maya agree. Shakti não pode cobrir Swarup But Shakti, it's, e a gente concorda. it's a category error to say, well, É, it's covering é um erro unmanifest categórico. Bhakti. Well, if it's unmanifest, Tá what's it cobrindo covering? It's already unmanifest. Bhakti não It's manifesta, se está unmanifest manifesto, because que está cobrindo, já está não manifesto. Okay, Como well, está não manifesto por uma razão diferente. So the next question is from Gunjan Sharma. A próxima from his pergunta é son, I de guess. So, yeah, Gunjan Shiraj, do and I'll filho read da on Gun that. Sharma. My 13-year-old son requested me Meu to filho de ask this 13 question anos to you on pediu his para behalf. te perguntar. I tried to answer his question, but he was keen on Eu tentei asking this responder a pergunta question to dele, you, as I was not mas ele able queria to fazer essa pergunta para satisfy his você, query. He porque is eu não fui currently in the capaz de teenage satisfazer phase of his essa life, pergunta. where he is Ele questioning many está na things sua in fase his life. de He is learning adolescente, about different onde ele está faiths, questionando and muitas he coisas is da in vida. doubt about Ele está his aprendendo faith. sobre diferentes Here is his fés e ele question. tem dúvidas sobre sua How fé. can I know if my religion Como eu that I posso was born saber in, se which minha is a Hindu religião, religion, da onde is eu correct? nasci, What que é uma if religião other hindu, é religions correta? are correct over mine? E Will God se forgive me? outras If religiões I são accidentally corretas follow the wrong e a God, minha não, will the Deus true vai me God perdoar? forgive me?
Se eu acidentalmente seguir o Deus errado, o Deus verdadeiro vai me perdoar? Obrigado. Eu aprecio a pergunta e o pensamento por trás dela. Tem muitas formas de responder isso. Uma forma é que existem diferentes concepções religiosas e elas são diferentes. Mas elas têm a tendência de se diferir, de ter essa diferença nos detalhes, mais do que nos verdadeiros princípios centrais do coração do ensinamento. Tem dois lados da religião. Tem o lado social e religioso e tem o lado experiencial místico. Uma coisa é dizer, eu acredito que eu tenho uma alma, e tem outra coisa a dizer, de experimentar que eu sou uma alma. E assim você tem controle da sua mente, dos seus sentidos, e transcende as limitações corporais, etc. E eu acredito que no coração deles, no coração, todas essas religiões, tradições religiosas têm esse lado místico. Por exemplo, da cristandade tem certos dogmas, ensinamentos e crenças. E aí tem Jesus e alguns dos santos mais antigos. Então, a maioria dos cristãos não fazem o que Jesus fez e se tornam místicos, como deixam tudo e seguem Ele. Se você escuta Jesus de forma cuidadosa, você vai começar a dizer, isso parece hinduísmo. Ele está ensinando que você não é o corpo. Também. Ele está... O ensinamento principal é amar seu vizinho como você mesmo. E amar a Deus com todo o seu coração. O Bhagavad Gita diz que o yogi mais elevado vê o sofrimento do seu vizinho como se fosse o seu próprio. E ele ama Krishna com todo o seu coração. Quando você vai para o lado místico das tradições, você começa a ver essa base comum. Você acha que Jesus discordaria de Chaitanya Mahaprabhu? Os dois tratam de abandonar materialismo. Os dois tratam da ideia de que receber coisas, quando você perde visão de si mesmo. Jesus de Nazaré, que lucro um homem e uma mulher se eles ganham o mundo todo, mas perdem o eu. Ele está dizendo, a busca do mundo, se você consegue todo mundo, seria uma perda de si mesmo, da alma. Porque a alma tem que ser descoberta, porque já está lá. Se você olhar nos ensinamentos principais, exemplos de Jesus, você vê que ele se levaria muito bem com Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, Prabhupada, etc. Agora vamos para Islam. Você tem pessoas islâmicas que são fundamentalistas. Eles odeiam os índios, eles odeiam os hindus, eles odeiam os cristãos. Eles têm essas leis que eles seguem, mas o grupo mais grande não entende o propósito das leis. Elas são, a razão delas é dar uma guia moral para que a gente possa ir para dentro e realizar, experienciar a alma. Então, no Islã, você tem um grupo que chama Sufis. Eles são os místicos dentro do Islã. Se você estudar os ensinamentos dos Sufis, e você diria que ele também se daria muito bem com Chaitanya Mahaprabhu e Jesus. Eles parecem em muitas coisas, fundamentais, substanciais e principais, eles concordam. O que você tem que entender, claro, é que dentro da cristiandade, muitas pessoas discordam com todas essas coisas. O que eu
within Islam, many people disagree with the Sufis, which they don't understand. Dentro do Islã, They really disagree with the muitas core pessoas discordam com os teachings sufis, of Muhammad. Right? porque eles não And so entendem on, que we can go realmente through all the different discordam com os religions, ensinamentos principais de Muhammad. prominent religions, and we can find A gente pode ir at their todas as core, diferentes if religiões, they're religiões actually comuns. valid, A gente encontra no centro even the delas, greatest mystics, se eles são realmente saints, válidas, elas vão who've risen produzir above santos místicos worldliness and the oppression que of the se elevaram mind por mais em and the cima senses, do mundano, da senses opressão da tongue mente, tells you to mente e eat, dos the stomach sentidos. tells you to stop. Seus sentidos These te are dizem, actually sua at língua war diz para você together. comer My mais, eyes seu be estômago over diz here. para você My parar. eyes drag me Elas down. estão em Here's the guerra way com of nós. Minha mente me so arrasta forth. aqui, me Betrayed arrasta by lá, them. meus olhos me Our arrastam minds and our aqui, senses. And minhas so orelhas me arrastam spiritual lá. life is about Nós somos rising controlados above por that nossa control, mente e take control sentidos. of yourself, Vida espiritual é oppression sobre se of the elevar por mind em and the cima desse senses. All controle, really conseguindo, teach agarrando o this. controle de si And if they're mesmo, actually teaching this, saindo they dessa have to opressão da break this mente e de cycle. sentidos. Que todas as grandes Saints, religiões, Hindu, tradições religiosas, within Hinduism, elas different ensinam isso. sects. There's saints within the different sects of Hindu, saints within Se Islam, elas estão saints within ensinando isso, elas têm the exemplo Hindus. disso. Os santos All the católicos traditions. dentro do Go hinduísmo, through all of them, but at their tem core, católicos if the dentro religion is dos setores do unified, hindu, it's going santos to no Islã, santos em outras tradições. do away with the false Ué. Ah. ego. It's going to say what Então, you think you se a are as religião an é American, fidedigna, as a vai native, as a se Buddha, livrar do, as an do ego Hindu, falso. Vai as a dizer Catholic, o que você as a pensa que Buddhist, você é como is americano, all como homem, como mulher, como external. indiano, como católico, como hindu, é tudo Within ours externo. is self. And O it's que você eternal. é o eu. E isso é Blissful by eterno. nature, and it's E é, cognizant, knows, and por it's sua natureza, innocent, uncovered. bem-aventurado. This is what they're all E é, teaching. So tem a capacidade de conhecer. in that E precisa sense, ser descoberto. É isso que todas elas estão religions are not ensinando. opposed to one another. Em um What's sentido, opposed to one another is as misunderstanding religiões não religion, são which is the opostas uma à larger outra. O que é oposto a uma outra é o mau entendimento das religiões, o qual é uma manifestação maior da cultura religiosa, que é a luta dos católicos contra os protestantes, os católicos, os cristãos lutando contra os muçulmanos com os hindus, qual cor você viste, você deveria ter uma barba. Todas essas coisas são externas, superficiais, elas não são ruins. Se você está em uma tradição particular, é bom seguir os costumes dessa tradição, que estão lá para te ajudar a ir para dentro. Mas se você ficar preso nos externos, isso é muito problemático. Você não recebe a experiência e você se torna contra as outras religiões. E aí você tem essas guerras das religiões. Essa é uma forma de olhar para a resposta da sua pergunta e ver, como eu estou explicando, como elas culminam nessa santidade, misticismo, experiência espiritual, e todas elas começam a aparecer mais com o hinduísmo. A diferença que eu estou apontando aqui entre hinduísmo e alguma dessas outras tradições é que os católicos, ou os cristãos, ficariam surpresos no meu país de descobrir que Jesus não era branco e ele não tinha cabelo loiro nem olho azul. Isso é só o princípio. Ele também diz que você deveria ser gentil a outros, que você deveria amar outros mais do que a si mesmo, mais do que a sua própria família. São extensões de você mesmo. E você começa a dar a eles os verdadeiros ensinamentos de Jesus, e eles vão começar a dizer: a gente não quer nada com ele. A mesma coisa com os muçulmanos. Em outras palavras, eles estão contra, sem realizar isso, com os seus fundadores, verdadeiros fundadores e os místicos que trouxeram, que fizeram a tradição. Agora, no hinduísmo, você não vai encontrar isso nessa extensão, porque o hinduísmo está construído muito fortemente no centro dos ensinamentos de que a orientação religiosa é para trazer, se transformar em um místico. Então,
Existem todos os tipos de místicos. Na Índia, todos eles são celebrados por diferentes tradições. Então, a habilidade da massa dos hindus de seguir eles, essa é outra coisa. Eles não conseguem, assim como os cristãos e assim como os muçulmanos. E também pode existir hindus que são fundamentalistas, que no nome do hinduísmo estão preparados a lutar e matar pessoas e fazer guerras. O que é superficial é um detalhe da sua religião. Então, o problema do fundamentalismo, ou um tipo da má representação dos ensinamentos centrais, passa por todas as religiões, tradições religiosas e hinduísmo incluído nelas. Então, isso é alguma coisa para pensar. Eu espero que eu te respondi por hoje a sua pergunta. Se você tiver pensamentos adicionais, eu estou feliz em tratar delas na nossa próxima sessão. É muito bom estar com todos vocês. Amanhã é uma grande celebração para a aparição de Chaitanya Mahaprabhu. Vyasa Puja ki jai, Guru Maharaj ki jai. Jai. Srila Guru Maharaj ki jai.